hoje nós vamos falar sobre um outro fator. Hoje nós vamos falar sobre a ofensa. E eu quero que você vá aí, por favor, em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Porque nós estamos falando sobre blindagem emocional. Porque é necessário que nós, como filhos de Deus, venhamos a desenvolver uma inteligência emocional e não apenas uma inteligência racional ou uma inteligência espiritual. Nós sabemos que os nossos pensamentos, eles são o piloto das nossas emoções. Os pensamentos são o piloto das suas emoções. Então, se você pensa de forma negativa, você vai sentir de forma negativa. Se você pensa em algo ruim, você vai ter essa sensação, esse sentimento ruim. Se você pensa que algo ruim vai acontecer na sua vida, você vai sentir que algo ruim vai acontecer na sua vida. Se você pensa que algo bom vai acontecer na sua vida, você vai sentir que algo bom vai acontecer na sua vida. Então, os pensamentos, eles são o piloto das nossas emoções. E as nossas emoções é o combustível para a nossa ação. Então, da maneira como a gente pensa, a gente vai sentir. E da maneira como a gente sente, a gente vai agir. Isso é muito importante você entender, porque todas as suas decisões são decisões baseadas nos seus estados emocionais. E quando eu falo estados emocionais, eu falo de pensamentos, eu falo de sentimentos. O sentimento é a expressão da sua emoção. Então eu falo de pensamentos, falo de sentimentos e falo da sua estrutura corporal ou estrutura fisiológica. Quando você está para tomar uma decisão, você não toma uma decisão porque você acordou e tomou uma decisão. Você toma uma decisão baseado no seu estado emocional. E por isso é tão importante você entender aquilo que você sente. E é importante você identificar a causa desse sentimento, porque toda a causa desse sentimento vem de um pensamento, seja um pensamento positivo ou seja um pensamento negativo. Então, os seus estados emocionais, seus sentimentos, as suas emoções, elas provêm dos seus pensamentos. E por isso que é tão importante hoje desenvolver essa inteligência emocional. De fato, no mercado de trabalho hoje, as pessoas estão buscando colaboradores que não apenas tenham o seu QI, o coeficiente de inteligência racional, mas que também tenham o seu QE, o coeficiente de inteligência emocional. Por quê? Porque são as suas emoções que vai fazer com que você venha a ser mais produtivo no seu trabalho ou venha a estar mais estagnado no seu trabalho. Então diga comigo pensamentos, diga comigo emoções, diga comigo ações, diga comigo resultados. Diga mais uma vez, pensamentos, diga comigo emoções, diga comigo ações, diga comigo resultados. E a paz que nós precisamos alcançar, e quando eu falo paz, eu falo de um equilíbrio na forma integral, porque você é corpo, alma, espírito, mas também você tem uma mente, você tem um coração. Então nós somos seres integrais e nós precisamos buscar a paz em todas as áreas da nossa vida. E a paz que vai exceder todo entendimento, a paz que vai liberar para nós o equilíbrio integral, ela vai alcançar a nossa mente, ela vai alcançar o nosso coração, as nossas emoções, ela vai alcançar os nossos pensamentos, ela vai alcançar o nosso estado emocional e ela vai alcançar o nosso corpo. Por isso muitas pessoas hoje possuem resultados negativos na sua vida
comportamentos negativos na sua vida, porque elas não vivem em paz. Você conhece alguma pessoa que não vive em paz? É aquela pessoa que está atormentada o tempo inteiro. É aquela pessoa que murmura o tempo todo. É aquela pessoa que é negativa 24 horas por dia. É aquela pessoa que está reclamando, liberando palavras tóxicas o tempo inteiro, 24 horas por dia. Essa pessoa é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que está em desequilíbrio no seu ser integral. É uma pessoa que não vive a paz. E nós aprendemos na semana anterior, em 1 Pedro capítulo 5, diz que o Deus de toda graça, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar e Ele vai nos fundamentar. Deus, Ele vai trazer um alinhamento nas nossas vidas. Deus vai provocar em nós uma fortaleza sobrenatural. E Deus vai fazer com que venhamos a ser pessoas estáveis. E por isso nós precisamos alinhar todo o nosso ser integral. Quantos querem viver dias de paz? Eu quero te dizer que para você viver dias de paz, você tem que querer viver dias de paz. Você tem que decidir viver esses dias de paz. E eu vou ir além. Você pode construir viver esses dias de paz. Você não é vítima do que acontece ao seu redor. Você é protagonista daquilo que você quer ser. Então você precisa tomar decisões que venham a provocar um impacto, um resultado no seu futuro. E muitas pessoas, elas vivem baixo o seguinte lema: deixa a vida me levar, vida leva deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer. Não, você tem que ser intencional nas decisões que você quer alcançar. Você tem que ser uma pessoa que busque construir uma história diferente da que os seus familiares, os seus antepassados construíram. Você não está selado e marcado para viver as coisas ruins que os seus antepassados viveram. Você pode construir um futuro digno, um futuro merecido, um futuro de sucesso para você. Mas tudo isso engloba em você gerenciar as suas emoções e em você em gerenciar os seus pensamentos e você blindar as suas emoções para que você tenha ações mais assertivas. Então nós estamos nessa série e essa série ela é muito importante, porque essa série vai fazer com que você venha se libertar de todo bloqueio emocional, mas também se libertar de todo pensamento que te sabota, de todo pensamento que provoca em você uma autossabotagem, que faz você viver esse ciclo vicioso de anos e não consegue se libertar. Eu já quero profetizar que você vai sair daqui hoje num outro nível de liberdade. Eu quero te dizer que hoje você vai começar a reconstruir a sua história. Se até hoje você estava vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, hoje você vai dar um basta e você vai começar a construir uma história diferente na sua vida. Quem está comprometido a construir uma história diferente, diga eu. Agora vai aí sim em Provérbios 4, 23. E por que nós vamos começar com esse versículo? Você vai entender mais à frente. Diz assim, Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Todos nós já ouvimos essa referência em algum momento das nossas vidas. Guarda o teu coração, guarda o teu coração. Geralmente associamos isso a um relacionamento, né? Quando você está aí conhecendo uma pessoa, quando você está se conectando com alguém, aí chega alguém e fala, ó, guarda o teu coração, sim ou não? Então, mas essa referência não é apenas para você guardar o seu coração em relação a algum tipo de relacionamento na sua vida, mas está dizendo que nós precisamos blindar
guardar as nossas emoções. Guardar o coração significa você vigiar, você supervisionar, você analisar, você observar o seu coração. Agora, assim como nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito, nós temos dois conectores. E esses conectores entre o nosso espírito e a nossa alma é a nossa mente e o nosso coração. Eu vou repetir. Nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito. Mas entre o espírito e a alma nós temos dois conectores: a mente e o coração. Então precisamos alinhar a nossa mente e precisamos alinhar o nosso coração, para que as mensagens que recebemos no nosso espírito, do Espírito Santo, venha a alcançar a nossa alma e venha a mudar, transformar o nosso corpo. Isso se chama alinhamento. E por que eu iniciei com esse versículo? Porque o nosso coração, dentro do contexto das Escrituras, o nosso coração é a fonte das emoções. Então, se você quer blindar as suas emoções, os seus sentimentos, você precisa guardar o seu coração. No grego, coração é a palavra leb, e no hebraico, o coração é a palavra cardia, e envolve a mesma coisa, envolve emoções, envolve vontade, envolve aspectos emocionais, envolve propósito. Coração e pensamento ou mente estão diretamente relacionados. Em 2 Crônicas 16, no versículo 9, diz que nós precisamos ter um coração perfeito para com Deus. Diga comigo: eu preciso ter um coração perfeito para com Deus. O que significa isso? Perfeição aí está diretamente relacionado à integralidade do seu coração. Então o seu coração, ele precisa ser inteiro. O seu coração não pode ser um coração partido, não pode ser um coração fragmentado. As suas emoções precisam ser inteiras, não podem ser emoções fragmentadas ou emoções desequilibradas. Se você quer alcançar um nível de maturidade, você precisa aprender a controlar as suas emoções, porque a condição do nosso coração vai determinar a condição da nossa vida. É como está o seu coração que vai manifestar o seu comportamento em relação à sua vida. Então, se a sua vida hoje está caótica, se a sua vida hoje está um desastre, se a sua vida hoje está num marasmo, numa paralisia, isso mostra e revela a condição do seu coração. Isso mostra que você não foi guardião das suas emoções. Isso mostra que você não soube supervisionar, não soube blindar as suas emoções. E eu quero te dizer algo: o coração, ele sente, mas também, segundo a neurociência, o coração, ele tem memórias. Então o coração também, ele guarda eventos. Mas eu vou ir mais além. O coração também, de acordo com as Escrituras, o coração, ele pensa. Então você precisa ser o guardião das suas emoções. Porque o que o teu coração está pensando nesse exato momento? O que o teu coração está pensando em relação à sua família, em relação aos seus negócios, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua saúde, em relação à sua vida financeira? O que o seu coração está pensando? A chave para você mudar a sua vida é mudando o seu coração, é aprendendo a blindar as suas emoções. Por isso que o profeta Ezequiel liberou uma palavra profética e disse que o Senhor estava dizendo que Ele daria um novo coração. E esse novo coração não seria um coração duro, não seria um coração embrutecido, não seria um coração de pedra, mas seria um coração flexível, seria um coração maleável, seria um coração que venha a ser sincero,
insensível ao que o Espírito estava para liberar. Eu digo que nessa hora, coloque a mão aí no seu coração, eu digo que nessa hora, o Espírito Santo, a partir de agora, comece a transformar o seu coração, de um coração de pedra, de um coração oco, um coração insensível, um coração vazio, um coração sem perspectivas, para um coração cheio de vida, um coração sensível à manifestação do Espírito Santo, um coração alinhado à voz do Pai, porque é do seu coração que vai proceder as fontes de vida. Se você quer viver vida, você precisa guardar o seu coração. Se você está vivendo alguma área de morte, isso reflete que do seu coração está saindo alguma fonte amarga, está saindo alguma fonte suja, porque essa área não está sendo ministrada pela vida. Então, você quer viver a vida abundante que Deus determinou para você, sim ou não? Diga para a pessoa do seu lado: guarde o seu coração. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Perceba que aí o coração está como um conector do espírito. Se o seu coração, se o seu estado emocional está positivo, isso vai ser remédio para a sua vida. Eu disse na semana anterior que o nosso corpo, ele foi projetado a se autocurar, a se auto-renovar. Então, quando você está com o seu coração alegre, quando você está com o seu estado emocional positivo, isso vai trazer benefícios para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, e vai também trazer vida para o seu espírito. Mas se o seu coração está desequilibrado emocionalmente, isso vai trazer sequidão no seu espírito. Isso vai diminuir a manifestação do Espírito Santo através do seu espírito. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que afeta diretamente o nosso coração. E esse tema se chama a ofensa. Hoje nós vamos aprender sobre o que fazer com a ofensa. Eu não sei você, mas especialistas dizem que assim como nós estamos na era da ansiedade, nós também estamos na era da ofensa. Você já viveu aí em algum momento da sua vida uma montanha russa emocional, sim ou não? Você já se sentiu aí desanimado, triste, cansado ou até mesmo desesperado? Você já sentiu algum momento da sua vida que você estava paralisado, estagnado, que você não conseguiu ter uma produtividade no seu local de trabalho? Você já se sentiu cansado ao ponto de dizer: poxa, por mais que eu tente fazer as coisas diferentes na minha vida, eu nunca consigo alcançar aquilo que eu desejo. E aí isso vai te deixando para baixo. Já passou por isso? Ou você está vivendo isso nesse tempo? Sim ou não? Você já viveu algum tipo de relacionamento conturbado? E nesse relacionamento conturbado, isso afetou tanto o seu coração que te deixou inseguro para você viver qualquer tipo de outro relacionamento? Sim ou não? Tudo isso está relacionado à ofensa. Tudo isso está relacionado a essa era da ofensa. E eu quero que você vá aí em Mateus 5, no versículo 21. Mateus 5, no versículo 21. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Nos perdoe, Pai. Quantas vezes você já chamou outra pessoa de idiota?
Jesus disse, olha, eu vim para o tempo da graça. Na lei, diz assim, não matarás. E às vezes nós abraçamos o tempo da graça e achamos que nós podemos fazer tudo no tempo da graça. Mas no tempo da graça, a medida é maior. Jesus disse, olha, não matarás, mas eu estou aqui trazendo o reino para vocês. E eu quero dizer algo para vocês. Não é apenas você praticar um homicídio, mas quando você se irá contra o seu irmão, você já vai estar sujeito a julgamento. Se você se irritar contra o seu irmão, você já vai estar sujeito a julgamento. Se você dizer raca para ele, raca é uma palavra que denota algum tipo de desprezo ou algum tipo de maldição liberada com as palavras. Então, se você se irritar, você já vai estar sendo julgado. Se você começar a falar, proferir desprezo, a falar mal, a ser maledicente, falar mal daquela pessoa, do seu irmão, aqui Jesus disse que vai estar sujeito não só a julgamento, mas já vai estar sujeito a autoridades superiores, ou seja, a dimensões, a instâncias superiores espirituais. Mas Jesus não para por aí. Jesus diz, mas quem disser idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Se você diz idiota para qualquer pessoa, outra versão diz tolo, você estará sujeito ao fogo do inferno. E Jesus continua dizendo, vamos continuar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Perceba algo. Aqui Jesus começou a dizer do irmão, né? Mas aqui no versículo 25 já não era mais irmão não, já era adversário. Reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário, não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e te recolham à prisão. Então, toda vez que você tem sentimentos tóxicos na sua vida em relação a outra pessoa, você está sujeito a ser julgado e ir para a prisão. Aqui está falando a respeito de ofensa. E a ofensa aqui, ela afeta a nossa conexão com as pessoas, nos nossos relacionamentos. A ofensa, ela muda a atmosfera na qual nós estamos inseridos. A ofensa, ela afeta até a tua adoração. Porque Jesus disse, olha, não adianta nada você vir colocar uma oferta no altar se você está com problema com o seu irmão. Primeiro você vai lá, resolve esse problema e depois você apresenta a sua oferta diante do altar. Então a ofensa, ela afeta a sua adoração. Não adianta nada você vir aqui e levantar as suas mãos. Ó Senhor, grande eu sou. Grande eu sou. Que mulher desgraçada essa do meu lado. E tá com problemas com o seu cônjuge. Não adianta nada. Porque por mais que você levante as suas mãos, isso não vai passar do teto. Porque você não resolveu a ofensa com o seu cônjuge. Que silêncio nesse lugar. Eu quero te dizer algo mais para ficar ainda mais quieto. As feridas encobertas não curam ninguém. Feridas encobertas não curam ninguém. E eu quero te dizer algo. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Sim ou não? Então a agenda do diabo é uma agenda de destruição. O diabo tem um objetivo, te destruir. Mas como ele faz isso? Vamos pegar aqui o exemplo da família. O objetivo é destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir os seus filhos. Mas ele tem uma estratégia, porque o diabo, ele não chega e fala assim, olha, eu cheguei aqui, eu vou te destruir, ok? Eu vim matar, roubar e destruir. Não, o diabo, ele é estrategista, ele é cíclico. Então ele utiliza uma estratégia. E qual é essa estratégia dentro do âmbito familiar? A divisão. Quando você está ofendido com alguém,
Quando você está ofendido, seja dentro da sua família, seja dentro da sua família espiritual, você está debaixo da estratégia do diabo, que é provocar divisão. Porque ele sabe que um reino dividido não prospera. Então, ele usa a estratégia da divisão para trazer e alcançar o objetivo que ele tem, que é a destruição. Mas como ele usa a estratégia da divisão? Ele usa a estratégia da divisão usando uma tática simples: a ofensa. Então o diabo, toda vez que ele quer te destruir, ele não fala eu vou te destruir. Ele começa a liberar pequenas ofensas, uma ofensa de cada vez. Que se você não resolve, você vai começar a entrar na estratégia dele, que é divisão. E quando você alcança a estratégia do diabo, que é a divisão, isso traz sobre a sua vida destruição. Por isso muitos casamentos estão destruídos, porque não resolveram as pequenas ofensas do dia a dia. São as pequenas ofensas que vêm como tática do diabo para poder destruir a sua vida e a sua família. Hoje você vai denunciar esse inimigo. Hoje você vai guardar o seu coração. Hoje você vai blindar as suas emoções. Hoje você vai ser livre de toda a ofensa. E há um ciclo da ofensa. Geralmente as pessoas falam, né? Os opostos se atraem. Mas depois do casamento falam, os opostos se atacam, né? Você precisa cuidar, impedir que a ofensa gere uma divisão no seu relacionamento, seja conjugal, seja com os seus filhos, seja com o seu líder, com o seu discipulador, seja com o irmão da sua igreja local, aonde você estiver, seja com o seu colega de trabalho, seja com o seu gestor, com o seu chefe, por onde você passar, você precisa blindar o seu coração das ofensas. E há um ciclo da ofensa. O que significa ofensa? Ofensa no grego significa tropeço, significa armadilha, significa escândalo. Há um livro muito antigo do John Bevere, eu não sei se você já leu esse livro. Se você não leu, eu gostaria que você lesse, ele é muito importante. Se chama A Isca de Satanás. A Isca de Satanás é um livro bem pequenininho e ele fala exclusivamente sobre a ofensa. John Bevere trata ali a respeito da ofensa e ele diz que a ofensa é a armadilha de Satanás para provocar morte na sua vida. Então a ofensa, ela é uma armadilha. A ofensa, ela é uma pedra de tropeço. A ofensa, ela é um escândalo. Nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. A ofensa, então, ela é um evento. Diga comigo, a ofensa é um evento. A ofensa é algo que acontece na sua vida. A ofensa é um evento, é uma armadilha que o diabo coloca para roubar o seu coração e atrasar ou paralisar o seu destino. E há um ciclo da ofensa. Esse ciclo, ele é construído da seguinte forma: quando uma pessoa tem uma ofensa, ou está sujeita a algum tipo de ofensa, e ela não resolve isso, ela entra na etapa de ressentimento. A pessoa fica ressentida pelo evento que aconteceu. O que é ressentimento? É você permitir que a ofensa paralise ou ache morada no seu coração. Eu quero te dar uma dica muito importante.
todos nós estamos inerentes a adversidades nas nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos à ofensa. De fato, nós estamos na era da ofensa. Você vai para as redes sociais, é o lugar onde mais existe pessoas ofendidas. Nos dias de hoje eu tenho que pensar 2 a 3 vezes ao conversar com uma pessoa, porque se eu falar qualquer tipo de coisa, a pessoa já se ofende, sim ou não? É a famosa geração do mimimi, geração mimizenta, geração ofendida com qualquer outra coisa. Você coloca um blazer marrom, porque me feriu porque estava com um blazer escuro. Coloca um blazer claro, porque tá prejudicando a minha visão porque tá com um blazer claro. E essa geração é uma geração ofendida, a todo momento está alimentando a ofensa. Então nós não vamos apagar a ofensa das nossas vidas. Nós estamos sujeitos a isso. Nós não temos como evitar a ofensa das nossas vidas, mas sim temos como ter uma atitude diferente em relação à ofensa. E a questão é que muitas pessoas no corpo de Cristo, elas não possuem uma atitude correta em relação à ofensa. E é por isso que hoje você vai aprender o que fazer com a ofensa. Porque se você permite que a ofensa alcance o seu estado interior, você vai entrar no que nós chamamos de ressentimento. Você vai começar ali a alimentar essa ofensa. E eu vou dar um exemplo aqui, porque eu quero já esclarecer que todas as palavras ministradas aqui, primeiro o Espírito Santo ministra ao meu coração. Eu não posso falar de algo que eu não experimento, ou de algo que eu não vivo. Então nenhuma palavra aqui é direcionada para uma pessoa específica nesse lugar. E eu já ouvi muitas vezes, não é porque a apóstola só faltou dizer o nome, ela estava falando era de mim, mas eu nem sabia que você estava na reunião. Por quê? Porque muitas vezes essa iluminação impede que eu venha a ver quem você é ou aonde você está sentado. Então já tivemos exemplos claros aqui. Um dos últimos foi que uma pessoa estava visitando, ela estava se conectando, e nós estávamos ainda agora, poucos meses atrás, estávamos naquela volta das máscaras, e ainda não havíamos voltado, estávamos ali, mas as pessoas continuavam a utilizar as máscaras por causa da Covid. E em um determinado momento eu disse: olha, hoje Deus vai arrancar toda a máscara da sua vida. E quando eu falei isso, eu falei que Deus iria arrancar toda a máscara espiritual que estava bloqueando a sua voz, que estava bloqueando os seus sentidos. Eu não me lembro muito bem, mas essa pessoa ficou tão ofendida porque ela estava usando máscara na reunião. E eu falei para tirar as máscaras. Isso mostra uma pessoa que não está sabendo lidar com a ofensa. E esse é um exemplo simples, mas isso acontece todos os dias, por onde você passar. E às vezes isso acontece com você sem mesmo você perceber. Então, se você dá lugar à ofensa e começa a ficar ressentido, você vai para uma outra parte do ciclo, que é a falta de perdão. Você não consegue perdoar. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Você começa a ficar o quê? Rancoroso. Você se enche de rancor. E eu quero te dizer algo: o rancor, ele corrói o nosso coração. O rancor, ele vai corroer as nossas emoções, o nosso coração. E o rancor vem por aquele desejo de você querer castigar a pessoa. Eu não vou perdoar a pessoa, porque ela merece ser vingada, merece ser castigada. E se a pessoa não libera o perdão, o que que acontece? Isso vai se enraizando no coração dela, chegar ao ponto da raiz de amargura. A raiz de amargura. A pessoa vai se entrelaçando, vai se entrando num emaranhamento, vai abraçando
passando aquela ferida emocional que começou como um evento, mas isso vai sendo parte dela, porque cada vez mais está se aprofundando, e a raiz de amargura gera ódio na vida da pessoa, e essa pessoa vai começando a odiar outra pessoa, e você fala: eu já estou com ódio dessa pessoa, eu já não a suporto mais olhar para a cara dela, até o ponto de chegar a uma enfermidade. Ou alguma doença, alguma enfermidade no seu corpo. Mas tudo começou com um evento. Tudo começou com uma ofensa. Então agarre essa chave. A ofensa é um evento. Ficar ofendido é uma condição do coração. A ofensa, todos nós estamos sujeitos à ofensa. Mas ficar ofendido é uma decisão que você tomou e permaneceu nessa decisão até que ela se tornou uma condição no seu coração, até que ela te condicionou mentalmente, até que você começou a ter comportamentos condicionados a essa ferida que você não resolveu. Agora, Jesus falou a respeito das ofensas, nós vimos aqui, mas Jesus, ele fala especificamente sobre as ofensas. Vai aí em Lucas 17, e ele nos ensina como tratar as ofensas. Você quer aprender a como tratar as ofensas? Vai aí então em Lucas 17, no versículo 1. Lucas 17, no versículo 1. Diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos. Outra versão diz: é impossível que não venha tropeços. Essa palavra escândalo, essa palavra tropeço, no original significa ofensa. Então Jesus disse: é impossível que não venha ofensa, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo e disser: eu me arrependo, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. E respondeu Jesus: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aqui Jesus passou 3 anos do seu tempo instruindo os seus discípulos, formando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, capacitando os seus discípulos para que eles pudessem transformar o mundo. Jesus passou o tempo disciplinando, instruindo, trazendo luz sobre os seus discípulos para que eles pudessem transformar o mundo. Em um determinado momento, Jesus começou a falar das ofensas, e Jesus disse: olha, é impossível que não venha ofensas nas suas vidas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: é impossível você evitar as ofensas. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: é impossível você evitar as ofensas. É inevitável que as pessoas te ofendam. Você vai ser ofendido em algum momento. As ofensas virão sobre a sua vida em algum momento, assim como virão sobre a minha vida em algum momento. A ofensa é um evento. Jesus mesmo disse: olha, não tem jeito, as ofensas virão. A pergunta não é se as ofensas elas surgirão na sua vida. A pergunta é: como você vai lidar com essas ofensas que vão aparecer na sua vida? Porque elas vão acontecer nas nossas vidas, mas o como você vai reagir perante essas ofensas é o que vai trazer para você a vitória sem precedente. Como você lida com esse evento, qual a atitude que você tem perante a ofensa, como você vai gerenciar essa ofensa, como você vai blindar as suas emoções, vai determinar como você vai vencer na vida. E eu quero te dizer, se você não está tendo muita vitória na sua vida, isso mostra que você está muito ofendido,
que você está muito, em contextos, né? Parafraseando, você está muito mimizento. Porque como nós reagimos em relação à ofensa, vai determinar a nossa maturidade e a nossa vitória em qualquer uma das áreas da nossa vida. E eu vou te dar um fator principal da ofensa. O evento principal da ofensa vem por uma frustração. Quando você espera, quando você tem uma expectativa maior em relação a uma pessoa e essa pessoa não supriu a sua expectativa, essa pessoa foi falha, aí veio aquela dor, aí veio aquela frustração, aí vem a ofensa, mas você precisa reagir de forma diferente. E hoje você vai aprender aqui com Jesus o que fazer com a ofensa. Por quê? Porque não tem como você evitar isso. Você coloca expectativas na vida de uma pessoa, do seu cônjuge, do seu líder, você coloca expectativas na vida do seu filho e você vai ser frustrado. Mas como você vai reagir perante essa ofensa vai determinar se você vai alcançar o seu destino, a sua liberdade emocional, ou se você vai permanecer paralisado. Porque a ofensa provoca uma distração no seu destino profético. Tem muitas pessoas andando em círculos porque são ofendidas e não conseguem ir em direção rumo ao norte, ao seu destino, porque ficam dando voltas aqui, ó, o tempo inteiro, alimentando a ofensa, alimentando a raiz de amargura, o ressentimento, começa a condicionar a sua vida baseada nisso aqui, e vai aumentando o seu ódio, e aí ela começa a sentir dor nas costas, dor nos ossos, ela começa a ter osteoporose, ela começa a ter um monte de coisa. Por quê? Porque ela não tratou com a ofensa. Mas hoje você vai ser livre dessa prisão chamada ofensa. Lembre-se, você não pode controlar os fatores externos. Jesus disse isso, é impossível evitar que as ofensas cheguem. Em outras palavras, Jesus estava ensinando para nós: vocês não vão conseguir controlar os fatores externos, mas vocês vão conseguir sim controlar como vocês vão reagir a esses fatores externos. A questão não é o que você sente, a questão é o como você vai fazer com aquilo que você está sentindo. A questão não é que você não seja ofendido, a questão é você impedir que esse sentimento domine a sua vida. Quantos vocês estão entendendo? Diga eu. Então, Jesus começou a dizer: olha, é impossível que não venham ofensas, mas ai daqueles por quem virem, ai daquele que começar a ferir. E Jesus diz no versículo 2: melhor fora que lhe pusessem no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Em outras palavras, você não pode ofender outras pessoas. É inevitável, em algum momento nós vamos ofender outras pessoas, porque nós somos seres humanos. Mas nós devemos buscar alinhamento integral para que não venhamos a ofender outras pessoas. Porque Jesus disse: maldito é aquele que começa a ofender as outras pessoas. Quando você começa a ofender outra pessoa, você perde a bênção de Deus, você se torna um maldito. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar você quer viver a bênção de Deus, sim ou não? Então você tem que aprender a evitar as ofensas, porque a ofensa é um evento. Então, como evento, a ofensa é uma... A ofensa é uma ação. A ofensa é uma ação. E se é uma ação, você tem como decidir se você vai agir de forma ofensiva ou se você vai agir de outra forma. Então busque sempre tratar com as pessoas. Ai, apóstola, mas o meu cônjuge, ele me irrita, ele me ira, eu não sei mais o que fazer com ele. Conte até 10, não dá contar até 10, conte até 20. Não dá, conte até 50, conte até 100, conte até 1000. Mas evite agir provocando ofensa dentro da sua casa. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele vai buscar te dividir. E como ele vai buscar te dividir? Através das ofensas. Então, você precisa entender que a ofensa
ela é um evento. Mas como evento, se você não sabe tratar a ofensa, você vai entrar na prisão da ofensa. Você vai se tornar uma pessoa amuralhada pela ofensa. E são as pequenas ofensas que se transformam em muralhas na sua vida. É através de uma simples ação, é através de um pequeno evento que você vai se tornar uma pessoa totalmente prisioneira dessa ferida emocional. Então não permita que aquilo que acontece com você atinja você. Blinde o seu coração, guarde o seu coração. Você pode fazer isso. Aliás, você é o único capaz de fazer isso. Blinde o seu coração. As ofensas vão vir, mas você não pode permitir que elas alcancem o seu coração, que elas provoquem ressentimento e elas comecem a enraizar o seu coração. Porque se começa a enraizar a ofensa no seu coração, você vai se tornar um prisioneiro da ofensa. Onde está isso, apóstola? Provérbios 18, 19. Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são ferrolhos de um palácio. É mais difícil você tratar com uma pessoa ofendida do que você conquistar Belo Horizonte inteira. Por isso que o diabo usa essa tática. Porque ele sabe que se ele ofende todas as pessoas, vai ser impossível nós alcançarmos territórios com o reino de Deus. Porque uma pessoa ofendida é uma pessoa que se isola. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que vive alimentando as suas dores emocionais. É uma pessoa ressentida, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que vive alimentando os pensamentos negativos. E isso faz com que ela seja extremamente seletiva. Você já viu aquela pessoa que está tão ofendida que o único que ela quer é ficar sozinha? Ah, eu preciso desse tempo. É que eu sou assim, eu preciso desse tempo. Não, você não precisa desse tempo. Você não é um ser criado para estar sozinho. Você é um ser humano. E como seres humanos, somos seres sociais. O que está acontecendo com você é que você está tão ofendido que você quer se isolar de tudo. Mas em nome de Jesus, hoje você vai sair dessa prisão da ofensa. Porque se você vai alimentando uma e outra ofensa, essa ofensa ela vai se tornando muralhas na sua vida. E isso se torna mecanismos de defesa, ao ponto de você ser uma pessoa intocável. Ninguém conseguir te alcançar. Por isso que Provérbios diz que um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, ela é muito mais difícil de tratar do que você conquistar uma cidade inteira. Agora, qual é a atitude certa perante a ofensa? Quantos querem saber a atitude correta que você deve ter perante a ofensa, perante as feridas emocionais? O que você deve fazer com a ofensa? Lembre-se, e eu vou repetir mais uma vez, você não pode controlar as ofensas, mas você pode controlar como você reage diante dessas ofensas. Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11 traz à luz a atitude que devemos ter perante a ofensa. Provérbios 19, 11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória que ele tem é passar por cima das ofensas. A glória de um homem é passar por cima das ofensas. Como você deve ter uma atitude diante da ofensa? Qual deve ser a sua atitude perante uma ofensa? Você deve superar. Você deve passar por cima.
Você deve superar essa ofensa. Você tem que deixar essa ofensa aí. Você não pode impedir a ofensa, mas você pode deixar essa ofensa ir embora, ao invés de você ficar alimentando essa ofensa. Você precisa superar a ofensa. Você tem que soltar essa ofensa, ao invés de você segurar essa ofensa, alimentar a ofensa. Ai, eu fui ofendido. Ai, eu fui rejeitado. Ah, porque ninguém olha pra mim. Ah, porque eu sou pior, o miserável. Ah, porque eu sofri tanto nessa vida. Ao invés de você ficar alimentando a sua ofensa, deixa ela ir. Let it go, let it go. Deixa ir a ofensa. Deixa ela ir embora. Você não pode ficar preso à ofensa. Empurre essa ofensa. O seu cônjuge provocou uma ofensa na sua vida, deixa para lá. Ao invés de você agarrar e ficar, ai, porque ele não me ama, porque não me quer, porque não me ajuda, porque não traz nada para mim, porque não me deu um beijo, porque não me abraçou, porque não conversou comigo, porque deitou na cama do outro lado e nem me deu uma noite, porque isso. Ao invés de você ficar alimentando, deixa isso para lá. Supere isso. Talvez aquele seu cônjuge esteja simplesmente cansado, ou talvez esteja distraído. E eu sou uma das pessoas dessas, né? Eu sou meio distraída. Os que já são mais antigos, eles conhecem. Então às vezes eu passo assim, às vezes posso estar até olhando, mas eu não estou olhando, porque eu estou focada em outra coisa. Essa semana a gente teve uma reunião com a liderança, e a caminho dessa reunião, a Edna Carla, não sei se ela está aqui. Ela está aqui? Lança aí, Edna Carla. Ela veio. Apóstolo, eu queria falar com você. E eu estava caminhando, e ela começou a falar, e eu não estava nem prestando atenção naquilo que ela estava falando, porque o Espírito Santo estava me ministrando uma direção que eu deveria fazer na reunião. E eu comecei a fechar a cara, e ela falando, e eu fechando a cara, porque eu estava sentindo a presença do Espírito Santo. E ela falou, e o que eu faço, apóstolo? Eu falei, Edna Carla, você faz o que você quiser fazer. Depois eu olhei para ela e falei, Edna Carla, agora você... Ela participou da reunião, eu falei, Edna Carla, você me perdoa, mas é porque você me perdoou justamente quando o Espírito Santo estava falando ao meu coração, e eu não podia perder o feeling daquilo. Agora imagine se a Edna Carla, ainda bem que ela é uma pessoa que não é ofendida, né, Edna Carla? Ela é uma pessoa leve, é uma pessoa feliz, né, Interlê? É uma pessoa alegre, é uma pessoa que está sempre sorrindo. E ela não teve problema. Agora imagine se fosse uma pessoa, nossa, apóstolo não me deu atenção, nossa, olha como que a apóstola me respondeu, meu Deus, como que a apóstola, olha que grossa, ai que isso e aquilo, e começa a alimentar a ofensa. Deixa ir a ofensa. Supere. Deixa eu te falar, essa ofensa não é sua. A ofensa veio até você, mas não é sua. Não agarre a ofensa. Coloque a sua mão direita para cima e declare bem forte, a ofensa não é minha. Então eu quero te dizer algo, hoje é dia de decisão. Você precisa superar essa ofensa. Você precisa deixar ir essa discussão, essa brigaiada, esse mau relacionamento que você tem aqui entre os irmãos. Você precisa deixar ir. Superação. Você precisa superar. E Jesus sempre fazia isso. Ah, é, apóstolo? É. Lucas 4:28 diz assim, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus provocou a ira nas pessoas. As pessoas começaram a gritar com Jesus, expulsar a Jesus da cidade. As pessoas começaram a ofender a Jesus. As pessoas começaram a lançar palavras contra Jesus. As pessoas começaram a maquinar a morte de Jesus. E sabe o que Jesus fez? A palavra de Deus diz que Jesus, passando no meio deles, foi embora. Se o seu cônjuge tentar te ofender o tempo inteiro, ficar ali te apurrinhando o tempo todo, você tem que falar, olha, com licença,
passa no meio e racha fora. Supere. A ofensa deve ser passada por cima. Você deve passar por cima da ofensa, ao invés de que ela entre no seu coração. Isso é guardar o seu coração. Como você guarda o seu coração? Passando por cima. Passa por cima. Se o seu filho está te apurrinhando. Eu tenho uma filha de 3 anos que, oh glória a Deus, ela está numa fase cheia do Espírito Santo. Por isso que eu falo, a série blindagem emocional primeiro vem para mim, gente, para eu aprender a guardar meu coração. E às vezes ela está na época, na temporada onde, né, o córtex pré-frontal dela ainda não é totalmente, né, preparado. Então o sistema límbico fala, e ela grita, e ela chora, e ela briga, e ela argumenta, e ela faz tudo. E tem hora que eu estou ali, né? Que a gente tem que ter aquele acolhimento. Mas tem hora que o sangue vai subindo, não é verdade? O sangue vai subindo. Aí sabe o que eu falo? Falo, fica aí. Passo por cima. Passo por cima para dar uma respirada, depois voltar e poder continuar apoiando a que ela venha amadurecer. Mas faço isso sempre? Não, faço não. Confesso para vocês que tem hora que eu fico ofendida. Tem hora que eu fico ofendida. Mas eu não deixo que isso crie um ressentimento dentro de mim. Porque ela é uma criança. Ela está aprendendo. Então, passe por cima da ofensa. E o que você deve fazer com a ofensa? Aí está a chave de hoje. O que você deve fazer com a ofensa? Para terminar, Marcos 11, 25. Jesus ensina para a gente o que a gente tem que fazer com a ofensa. Ele diz, quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, você acha que só você é ofendido? Não, você ofende muito o coração do Pai. E se o Pai é capaz de nos perdoar, porque Ele esquece as nossas transgressões e os nossos pecados. Deus é inteligentíssimo, Deus não guarda ofensa. Ai, Deus tem sentimento? Muito. Mas Ele não fica ofendido. Ele perdoa as nossas ofensas. Mas para Ele perdoar as nossas ofensas, se Ele perdoa as nossas ofensas, quem somos nós? E isso é um rompimento nessa manhã. Quem somos nós para não perdoarmos a ofensa dos outros? Então, Jesus nos deu a chave. Qual é a chave? O que você tem que fazer perante a ofensa? Você tem que superar. Mas também você tem que perdoar. E o perdão é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Mas eu quero te dizer algo. Enquanto há perdão, há esperança. Eu quero te dizer uma frase. Benjamin Franklin, ele dizia algo. Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. A ofensa você tem que perdoar, você tem que deixar ir, você tem que superar. Mas os benefícios que você recebe da vida de uma pessoa, você tem que guardar. E Jesus disse, olha, se vocês querem receber o perdão do Pai, vocês precisam perdoar, para que o Pai também venha perdoar as suas ofensas. Lucas 17, no versículo 3, mostra isso. Lucas 17, 3, que foi o texto que nós lemos, diz Jesus, depois dele dizer que nós não temos como evitar as ofensas, e que aquele irmão que ofende, ele é maldito, ele não consegue alcançar as bênçãos do Senhor. Jesus disse, olha para você mesmo. Se o teu irmão vir e pecar contra você, você tem que confrontar.
E se ele se arrepender, você tem que perdoar. Então, se você é ofendido e se vir um irmão contra você, tentando te ofender, você tem que confrontar, você tem que paralisar, você tem que dizer, olha, você está me ofendendo com isso. E se aquele irmão se arrepender dessa ação, você tem que fazer o quê? Perdoar. Até aí os discípulos estavam tranquilos, estou de boa. Se alguém vir, então eu tenho confrontar. Vou confrontar, vou repreender essa ofensa, vou falar que eu vou ficar ofendido se continuar assim. Mas aí esquece da outra parte, que se a pessoa se arrepender, você tem que fazer o quê? Qual é o seu papel? Mas Jesus sempre gosta de ir mais profundo, né? Jesus gosta de colocar a espada bem lá profundamente no nosso coração. E ele continua dizendo, olha, mas não para por aí não. Se o teu irmão errar com você 7 vezes, você tem que fazer isso 7 vezes. Eu tenho uma filha de 3 anos. Ela comete muitos erros. Ela tem as birras dela, as pirraças. Mas toda vez ela chega, mamãe, me perdoa. Eu perdoo, filho. Passa outra, mamãe, me perdoa. Perdoo, filho. Já perdoei umas 15, 20 vezes por dia. Mas é isso aqui. Se o teu irmão errar 7 vezes, você tem que fazer o quê? Ao invés de você alimentar, pô, já me ofendeu uma vez, está me ofendendo de novo. Pô, de novo você está batendo na mesma tecla. Jesus falou, olha, você não tem direito nenhum. A única coisa que você tem que fazer é... Você tem que fazer o quê? Aí já apertou para os discípulos. Aí os discípulos falaram, uma vez até vai. 2 vezes a gente tenta. 7 vezes? Aí o sangue já ferveu. Aí o que os discípulos falaram para Jesus? Aumenta a nossa fé. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, aí já pegou pesado demais. Aumenta a nossa fé. Porque perdoar 70 vezes 7, perdoar 7 vezes, já não é mais uma adição, já é uma multiplicação, já é algo mais avançado. Aumenta a nossa fé. E por que os discípulos pediram isso? Porque a sua fé e o perdão estão diretamente conectados. O seu nível de fé vai revelar o teu coração perdoador. Não adianta você dizer que você é uma pessoa que tem muita fé, se você não perdoa. Porque se você tem muita fé, você está com o seu coração livre, com o seu coração desbloqueado. E quando você está com o seu coração desbloqueado, você perdoa. Mas se você está com o seu coração bloqueado, se o seu coração está ressentido, se o seu coração está rancoroso, se o seu coração está com falta de perdão, o seu coração está travado. E se o seu coração está travado, você não acredita, você não consegue crer. Então a fé e o perdão estão diretamente relacionados, estão interconectados. Em outras palavras, você não consegue ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida, muitas vezes porque você está com o seu coração bloqueado pela falta de perdão. E Jesus disse, eu quero que vocês tenham um coração livre, eu quero que vocês tenham um coração que venha fluir, o fluxo das fontes de vida venha acontecer na sua vida, através para outras pessoas. Então você precisa ser livre. Então se alguém errar com você, perdoa. Se alguém errar mais uma vez, perdoa. Se alguém errar 70 vezes, perdoa. Porque você, dessa forma, vai conseguir ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Em outras palavras, sabe por que o diabo envia ofensas à nossa vida? Porque ele quer impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele quer que venhamos a estar com o coração bloqueado. E se nós estamos com o coração bloqueado, se nós estamos com o coração aprisionado pelas feridas, pelas ofensas, pelos ressentimentos, nós não conseguimos viver
o agir sobrenatural de Deus. Nós não conseguimos ter experiências com o Pai. Nós não conseguimos ter uma visão de futuro, porque a ofensa bloqueia a sua visão de futuro. O que tem a ver a visão de futuro com o coração? Jesus diz que os puros de coração, eles verão a Deus. Quando você está com seu coração bloqueado, a sua visão fica turva, você fica cego, você não consegue enxergar, e por isso você não consegue acreditar. Tem muitas pessoas que não acreditam mais na vida, não acreditam mais no casamento, não acreditam mais na restauração dos seus filhos, não acreditam mais nos seus negócios, não acreditam mais na restauração dos seus sonhos. Por quê? Porque estão com seus corações bloqueados pela ofensa. E aí Jesus diz algo. Eles disseram: então Jesus, aumenta a nossa fé, porque a gente quer viver um coração desbloqueado. E Jesus disse: olha, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Agora, houve duas passagens que Jesus falou a respeito disso. Em Mateus, Jesus fala a respeito do monte. Mas aqui, quando Jesus estava falando das ofensas, Jesus fala sobre a amoreira. Eu quero que você se coloque de pé, porque nós já estamos terminando. O que você tem que fazer com a ofensa? Você tem que perdoar. Mas aqui você tem que entender algo. Por que Jesus saiu do monte e foi para uma árvore, foi para uma amoreira? Jesus estava falando da mesma coisa, mas em Mateus Jesus falou do monte. Você vai pegar esse monte, vai lançar ao mar e ele vai te obedecer. Aqui Jesus falou: se você tiver fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma coisa minúscula. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, não importa o tamanho da sua fé, importa que você tenha fé. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você não vai dizer ao monte, você vai dizer a essa amoreira: desarraiga-te e planta no mar, e ela vos obedeceria. Sabe por que Jesus não falou de monte aqui? Porque o monte não tem raiz, a amoreira tem raiz. Jesus estava querendo falar a respeito de raízes com os discípulos. Jesus disse: se vocês deixarem que a ofensa crie raízes no seu coração, vocês vão estar bloqueados. Mas se vocês tiverem uma fé num grão de mostarda, vocês vão conseguir arrancar essa raiz, por mais profunda que ela seja. Agora eu quero te dar uma característica importante, porque a amoreira é uma árvore diferenciada. É uma árvore que não tem as raízes muito profundas como a palmeira. A amoreira, as raízes de uma amoreira, elas vão crescendo, mas elas vão se esparramando. Se vocês puderem achar a raiz de uma amoreira, por favor, nesse contexto que eu estou falando, elas vão se esparramando, elas vão se espalhando pelo chão. E elas vão se contorcendo, elas vão ali se entortando, e elas vão se entrelaçando uma com as outras, e elas vão ocupando grande parte de todo um território. Essa é a raiz de uma amoreira. Ela não aprofunda tanto as suas raízes, ela aprofunda, mas não tanto, mas ela espalha. Diga comigo, ela esparrama. E dizem que muitas vezes a raiz de amoreira é uma raiz agressiva, porque elas vão crescendo, elas vão se torcendo, vão se entrelaçando, e é muito mais difícil você arrancar uma raiz dessa forma. Não quero essa foto, eu quero uma árvore. Não coloquem, por favor, vocês não estão conectados. É uma árvore que se espalha, é uma árvore que se esparrama. E Jesus estava dizendo isso. E é isso que a ofensa faz. A ofensa, ela vai se entrelaçando, ela vai te envolvendo, ela vai te amarrando, ela vai fazendo com que você fique
preso, ela vai te distorcendo, ela vai torcendo o seu coração. Mas Jesus disse: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai conseguir falar para essa moreira: desarraiga-te daqui. E ela vai ser desarraigada. Hoje é isso que Jesus quer operar no seu coração. Jesus quer desarraigar essa amoreira. E por que eu estou falando que ela se esparrama? Porque hoje você pode estar tendo ofensa, e pegando o exemplo familiar, com o seu cônjuge. Muitas mulheres estão ofendidas com o seu cônjuge. Mas se você for observar, é apenas uma parte da raiz, porque a raiz está tão torta, está tão entrelaçada, que a ofensa, na verdade, o ressentimento, a raiz de amargura, não vem pelo que o cônjuge está fazendo, vem pelo que o pai dela fez. É uma coisa geracional, é uma coisa que vai ocupando todo o território. Hoje você pode estar ofendido aqui com um irmão. Hoje você pode estar se sentindo ofendido para comigo, mas a sua ofensa, que não é sua, perdão, a ofensa que você está sendo atacado, está te aprisionando, não é contra mim. Na realidade é contra uma figura de autoridade que te feriu no decorrer da sua vida. Só que você foi alimentando isso, ressentimento, falta de perdão, ódio, raiz de amargura. Aí qualquer figura de autoridade que você tem na sua vida, você olha para ela e fala: é a mesma pessoa, é a mesma coisa. E você já resiste, no caso a minha pessoa, como eu estou dando exemplo, por isso, sem eu ter feito alguma coisa contra você. Faz sentido para você? Talvez, pegando no âmbito do mercado de trabalho, você já foi tão ferido em locais de trabalho, que hoje você não consegue ser produtivo, porque qualquer ofensa que acontece no seu local de trabalho, que você não tratou, te remete a uma raiz de amargura, na ofensa, no evento, na ferida que você teve lá atrás, no evento traumático que você teve, quando você esperou mais do seu primeiro chefe e ele não fez nada na sua vida. Faz sentido para você? Essa é a raiz da amoreira. Ela não ataca só algo próximo a você, ela vai distorcendo, ela vai entrelaçando, ela vai espalhando. Mas hoje você vai demolir, hoje você vai desarraigar, hoje você vai arrancar esse sistema demoníaco que te prendeu. Hoje você vai sair da prisão da ofensa. Hoje você vai destruir as muralhas que a ofensa colocou contra a sua vida. Mas para isso você precisa ter fé, porque se você tiver fé, você consegue declarar, e essa raiz de amargura, essa ofensa que se tornou uma condição, se tornou uma raiz dentro de você, ela vai ser arrancada. Por quê? Porque quando você arranca a raiz, você vive o sobrenatural. Quando você arranca a raiz, o seu coração é desbloqueado. Quando você arranca a raiz, você começa a viver as respostas sobrenaturais de Deus. Quando você perdoa, você começa a viver o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Então hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia onde a sua fé vai ser incrementada. E eu quero que nessa hora, aí onde você está, você examine o seu coração. Você olhe para dentro de si, olhe para o seu coração. Veja qual foi o evento que você ficou ofendido. Identifique isso e decida agora. Agora, aqui no presente, right now, decida agora. Passa por cima dessa ofensa. Se é ofensa contra alguém que está aqui dentro, algum irmão, eu vou falar igual Jesus: vai lá, fala com ele, libera perdão. Porque o perdão, ele te liberta. Ah, mas eu não estou sentindo. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma convicção. O perdão é uma decisão. O perdão faz parte da graça de Deus. Se Jesus perdoou as nossas ofensas, se o Pai perdoou as nossas ofensas, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem.
O perdão é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Isso é o perdão. O perdão te liberta. E hoje o perdão vai libertar muitos que estavam aprisionados. Hoje o perdão vai libertar muitos que estavam acorrentados. Sabe por quê? Porque se você não perdoa, Mateus 18:35, eu vou ler para você. Se você ainda está pensando se vai perdoar ou não, eu vou ler nessa hora. Se você não perdoa, olha o que acontece com você. Mateus 18:35. Assim, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, eu perdoei toda aquela dívida, porque me suplicou. Não devias tu igualmente se compadecer do seu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoastes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Se você não perdoa, você entrega aos verdugos. E os verdugos são espíritos atormentadores. Você já viu pessoa perturbada? Pessoa cheia de ódio, pessoa perturbada pela enfermidade, pessoa com a raiz de amargura, pessoa que não fala coisa com coisa, que vive perturbada na sua vida emocional, mas também na sua vida mental, na sua vida conjugal, na sua vida financeira. Uma pessoa totalmente atormentada são verdugos que estão atormentando essa pessoa na prisão da ofensa. E Jesus disse: se você não perdoa a ofensa, se você não perdoa um evento, se você não perdoa uma ação, assim também o meu Pai não vai conseguir perdoar as suas ofensas. E você será lançado aos verdugos. Eu declaro que hoje você vai ser livre da prisão da ofensa. E eu via muitos verdugos atormentando a sua mente, provocando pensamentos distorcidos, verdugos que estavam te oprimindo. Eu tive uma visão há 2 semanas atrás com uma pessoa, mas que agora fez todo sentido para mim. Na verdade não era para uma pessoa, era para muitos dos que estão aqui. Eu tive uma visão há umas 2 semanas atrás, enquanto eu estava orando, onde eu vi, não sei se vocês já viram naquelas catedrais da Europa, tem muito isso, aqueles gárgulas, né, gigantes que ficam nas pontas, nas colunas das catedrais. Quantos já viram isso em filme, em documentário, em algum lugar? Isso, eu vi isso. Esses são os verdugos. Esses são os verdugos. E a visão que eu tive é que isso estava em cima dos ombros de uma pessoa, estava atormentando a vida da pessoa, ao ponto da pessoa não conseguir olhar para frente, não ter visão de futuro, não conseguir olhar para frente, e ao mesmo tempo ela estava sendo nutrida pelo veneno que eles liberavam. Isso é o que acontece quando você não perdoa. Isso é o que acontece quando você permite que o evento da ofensa provoque uma raiz de amargura no seu coração. Mas hoje, esses verdugos vão sair de cima de você. Hoje esses verdugos irão sair de cima de você e você vai ser livre. Eu não sei, talvez você tenha até sentido dores nos ombros ou nas costas, ou talvez até dor de cabeça em algum momento. Isso é um sintoma no seu corpo de algo que você precisa tratar dentro do seu coração. Então aí onde você está, fecha seus olhos nesse momento, porque eu sinto a presença de Jesus, o amor de Jesus está nos envolvendo e vai provocar uma libertação nessa hora na nossa vida. E aí onde você está, eu quero que você abra sua boca e decida liberar perdão. Apóstola, eu preciso liberar perdão, mas a pessoa não está aqui. Decida nesse momento. O fato de você liberar perdão não significa
que você precisa entrar, se reconciliar, se tornar o melhor amigo da pessoa. Não, o perdão te faz livre. O perdão liberta o prisioneiro. O perdão, ele te faz livre. E Deus vai tratar com a pessoa. Quando você libera perdão, você entrega essa pessoa nas mãos de Deus, e Deus vai tratar na vida dela. Então, talvez essa pessoa não esteja aqui, talvez seja uma pessoa que faleceu, talvez seja uma pessoa que você não tenha muito contato, mas você precisa se libertar. O perdão diz respeito a você e não à pessoa. O perdão diz respeito a você, porque você decidiu que essa ofensa entrasse no seu coração. Então, aí onde você está, nessa hora, diga comigo: Pai, eu me apresento diante de Ti e confesso todas as vezes que eu ofendi, que eu fiz maledicência contra alguém, que eu ofendi o meu irmão, o meu cônjuge, o meu líder, o meu gestor, o colaborador que trabalha comigo, os meus filhos. Eu confesso nessa hora todas as vezes que a minha boca proferiu palavras torpes, palavras tolas contra alguém. Nessa hora eu confesso, toda vez que eu chamei alguém de idiota, que eu liberei alguma maldição, algum raca sobre alguém, eu confesso, eu não quero ser maldito, eu não quero ser uma pessoa que ofenda outros. E nessa hora, em nome de Jesus, eu olho para o meu coração e eu decido hoje ser livre de toda ofensa, de toda ferida, de toda raiz de amargura, que eu deliberadamente permiti que enraizasse e contaminasse o meu coração. Nessa hora, perante os tribunais celestiais, eu libero perdão sobre. E aí você vai falar o nome das pessoas. Vamos, fala o nome das pessoas que você está liberando perdão. Robacer robossoriarabá, o robacera robossoriarabá samabra. Brucobassa roboschendere robossoro robo, rele robossoro robossoriarabassa, o roco bobobochera robosso, menera robossinha andar rabassara rabassara rabachá. E diz, e nessa hora, diga: nessa hora, eu decido liberar perdão, e eu me faço livre, e eu faço livre essa pessoa, eu entrego ela nas mãos do Senhor. Eu decido perdoar todos aqueles que me ofenderam, em nome de Jesus, e declaro nessa hora que a fé em Cristo Jesus potencialize, purifique o meu coração. Nessa hora eu falo ao meu coração que as fontes sejam purificadas e comece a liberar vida sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções, sobre o meu espírito, sobre todas as áreas da minha vida. Eu declaro que as fontes alcance o meu casamento, os meus filhos, meus relacionamentos, as finanças, o trabalho, o propósito pelo qual Deus me chamou. Eu declaro vida e me posiciono em fé. Vamos
Vamos. Me posiciono em fé e declaro em acordo com os céus que toda raiz da ofensa, toda raiz de amargura enraizada no meu coração seja desarraigada nessa hora, em nome de Jesus. Toda raiz de amargura seja arrancada do meu coração e destruída por completo, de uma vez e para sempre, em nome de Jesus. Se você crê, expresse a sua liberdade. Robasaia rabasson gronda rabaserobo brucumana rabasico brandaria baba ukibaro robo xererebo e a sorro mamá e a robosi a rabasando robo. Levante suas mãos. E nessa hora, na autoridade apostólica, eu falo agora a todo espírito de tormento, todo espírito de loucura, nessa hora, todo verdugo atormentador, todo verdugo nessa hora que estava oprimindo cada pessoa que faz parte dessa casa, ou a pessoa que está me assistindo pela internet, nessa hora eu falo a esses verdugos e eu digo que nessa hora, saia! Em nome de Jesus, agora, saia! Toda porta de legalidade foi fechada nessa hora. Eu declaro que o perdão do Pai envolve a vida de cada pessoa e você é livre de toda operação de verdugo. Nessa hora, todo veneno, toda opressão, toda dor nessa hora, todo cansaço, todo desânimo, toda fadiga, todo estupor, toda sombra de morte nessa hora, seja neutralizada no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu digo nessa hora que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras das trevas. Eu declaro que o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso eu anuncio abertura de prisão aos presos nessa hora e declaro liberdade. Agora, seja livre. Agora, sorrobo, muralhas comecem a ser demolidas no poder do nome de Jesus. E o perdão começa a liberar o novo perfume sobre a sua vida. Todo charco de lodo nessa hora na qual você estava inserido, eu declaro que você saia dessa dimensão espiritual. Eu digo nessa hora que venha uma coragem sobre o seu espírito, que alcance as suas emoções e faça você superar, faça você passar por cima. Eu declaro botas de trilhar nessa hora, para você passar por cima de toda ofensa e esmagar toda ofensa contra a sua vida. Eu declaro nessa hora uma blindagem espiritual e emocional sobre o seu coração. Eu declaro que você se torna guardião do seu coração a partir de hoje. E eu digo que nessa hora as suas palavras se convertam em palavras de vida.
suas palavras se convertam em palavras de vida, em nome de Jesus. Quantos se sentem mais livres? Quantos se sentem mais leves? Eu me sinto mais leve. O que você deve fazer com a ofensa? Qual é a atitude que você tem que ter com a ofensa que vira a sua vida? Você tem que passar por cima, você tem que superar. E o que você deve fazer quando você passar por uma ofensa? Você tem que perdoar. Perdão liberta o prisioneiro. E você percebe que o prisioneiro era você mesmo. O perdão te liberta. Quando você não perdoa, não é que você está tentando se vingar de alguém, você está morrendo por dentro. Você está se fazendo mal. Quando você perdoa, você se faz livre. E eu declaro o agir sobrenatural do Pai sobre a sua vida.